Olá! Hoje vamos mergulhar numa questão que está, na verdade, no coração da civilização ocidental há mais de 2 milénios. É uma busca fascinante, uma verdadeira aventura pelo significado. Ora bem, vamos começar com uma pergunta que parece simples. Como é que se lê um texto com 2000 anos? Pensemos nisto. É um texto que vem de uma cultura completamente diferente, escrito numa língua que ou evoluiu imenso ou simplesmente desapareceu. O desafio, como se pode calcular, é gigantesco. Mas agora vamos acrescentar uma camada de complexidade. E se houver a crença de que esse texto não é apenas um texto antigo, mas sim a própria palavra de Deus? Bom, aí tudo muda. A interpretação deixa de ser um mero exercício académico e passa a ser uma busca pela verdade divina, com consequências que se acreditam ser eternas. É precisamente este dilema que vamos tentar desvendar. Muito bem, vamos a isso? Logo nos primeiros séculos do cristianismo, esta tensão deu origem a duas grandes escolas de pensamento, duas formas, na verdade, fundamentalmente opostas de abordar as escrituras. De um lado, tínhamos a escola de Antioquia. A abordagem deles era direta, pragmática. O que importava era o sentido literal, o que estava escrito, a história. Acreditavam que os profetas tinham falado de forma clara, preto no branco. Do outro lado do espectro, a escola de Alexandria. Para eles, o mistério divino era tão vasto que só podia ser expresso através de símbolos. O texto era como um iceberg, a superfície literal escondia um significado espiritual muito mais profundo que só podia ser alcançado pela alegoria. Literal contra espiritual. Facto contra símbolo. Estava lançado o primeiro grande campo de batalha da interpretação. Claro que esta tensão entre visões tão opostas precisava de uma solução. E foi essa necessidade de encontrar uma abordagem unificada que nos trouxe uma das sínteses mais brilhantes da história do pensamento, proposta por Agostinho de Hipona. A solução de Agostinho foi pura e simplesmente genial. Ele propôs uma espécie de chave mestra para ler as Escrituras, o princípio do amor ou HP Caritas. A regra era surpreendentemente simples. Qualquer interpretação da Bíblia tem de levar a um aumento do amor a Deus e ao próximo. Se não levar a isso, então a interpretação está errada. Ponto final. De repente, a leitura transformou-se num exercício espiritual, superando a velha guerra entre o literal e o alegórico. Mas este equilíbrio tão subtil e elegante de Agostinho era frágil. E com o passar do tempo, a sua abordagem, que era flexível e centrada no amor, foi-se perdendo. Foi substituída por um sistema muito mais rígido, muito mais formal e institucionalizado. E isto leva-nos diretamente à famosa teoria medieval dos 4 sentidos. Funcionava quase como uma máquina de interpretação com 4 níveis. Primeiro, o sentido literal, os factos, o que aconteceu. Depois, o alegórico, as verdades teológicas, aquilo em que se deve acreditar. A seguir, o moral, as lições práticas, como se deve agir. E, por fim, o anagógico, o destino final, a esperança na vida eterna. Era um sistema perfeitamente hierarquizado para extrair todo o significado possível do texto. Havia até um versinho em latim que resumia tudo isto. A letra ensina os factos, a alegoria o que deves crer, o moral o que deves fazer, o anagógico aquilo para que deves tender. Agora, o ponto crucial aqui é que de todos estes o sentido alegórico tornou-se o mais importante. E porquê? Porque era o mais facilmente controlável pela autoridade da Igreja. E quem controla a interpretação, controla o significado. A Igreja passou a ter o monopólio da leitura correta. E sempre que existe um monopólio, mais cedo ou mais tarde, surge uma revolução. Foi precisamente contra este monopólio da interpretação que se levantou uma das maiores revoluções da história ocidental. A Reforma Protestante não foi apenas uma revolução teológica, foi, na sua essência, uma revolução sobre como se lê a Bíblia. O palco, na verdade, já estava a ser montado. Pensemos nisto. Em 1455, a imprensa de Gutenberg permite que os textos circulam como nunca. Mais pessoas a ler significa mais pessoas a questionar. Ao mesmo tempo, os humanistas, como Lorenzo Valla, defendiam o regresso às fontes, à verdade grega, em vez de se ficar pela tradição. E depois, em 1512, a peça final. Um monge chamado Martim Lutero torna-se professor de Sagrada Escritura e inicia o seu confronto pessoal e intenso com o texto. E deste confronto nasce o grande lema da Reforma: sola Scriptura. A Escritura, e apenas a Escritura, é a autoridade final. Não a tradição da Igreja, não os papas, não os concílios. Apenas o texto. Mas, atenção, é muito importante desfazer um equívoco comum. Sola Scriptura não significa um literalismo ingênuo. Não é a ideia de que só as palavras exatas do texto importam e mais nada. A questão era outra. O verdadeiro objetivo era muito mais radical. Era libertar a Escritura do controle da Igreja.
Era afirmar a sua alteridade, dizer que o texto existe para além de qualquer instituição humana que tente controlá-lo. O objetivo era, no fundo, quebrar o monopólio da interpretação e permitir que cada pessoa pudesse ter um encontro direto com o texto sagrado. A Revolução de Lutero abriu uma porta, e essa porta nunca mais se fechou. Ao desafiar a autoridade institucional e ao democratizar o acesso à Bíblia, preparou o caminho para a abordagem moderna e crítica que viria a florescer com o Iluminismo. E o que é que passou por essa porta? Bem, foi o chamado método histórico crítico, defendido por pensadores como Johann Salomon Semmler. A premissa era, mais uma vez simples, mas revolucionária. A Bíblia deve ser lida como qualquer outro documento histórico. E isso obriga quem a lê a reconhecer a enorme, a abissal distância de tempo e de cultura que nos separa dela. E isto leva-nos ao clímax intelectual de toda esta jornada. Uma tese aperfeiçoada por Friedrich Schleiermacher, que é ao mesmo tempo simples e absolutamente bombástica. Os textos sagrados têm de obedecer exatamente às mesmas regras de interpretação de qualquer outro texto. Sem exceções, sem privilégios. E que regras são essas? Para Schleiermacher, toda a compreensão se baseia em duas dimensões. Primeiro, a interpretação gramatical. Perceber o que as palavras significavam na sua língua e contexto originais. E segundo, a interpretação psicológica. Tentar entrar na mente do autor, perceber as suas intenções, a unidade da sua obra. E estas regras aplicam-se a Platão, a Shakespeare e, sim, também à Bíblia. O que assistimos aqui foi a uma verdadeira revolução copernicana no pensamento. Deixou-se para trás uma teologia dogmática onde a verdade é simplesmente dada pela autoridade e entrou-se numa teologia hermenêutica, onde a verdade tem de ser encontrada, tem de ser descoberta, através do trabalho, por vezes árduo, da interpretação. E assim, o círculo parece fechar-se. De palavra divina e intocável, passamos para um complexo documento histórico. A questão final que esta viagem de 2000 anos nos deixa é esta. O que é que muda quando a forma como lemos se torna tão importante quanto aquilo que lemos? A resposta a essa pergunta continua, ainda hoje, a moldar o nosso mundo.